Eu sempre fui uma pessoa muito competitiva, desde moleque. Quando eu cheguei mais ou menos nos meus 12 anos, eu acabei conhecendo aquilo que as pessoas chamavam de jogos competitivos, e por muito tempo eu me dediquei a jogar esse tipo de jogo. Só pra dar uma contextualizada, eu comecei com o COD MW3 lá em 2012, e nele foi mais ou menos umas 200 horas. Em 2013 eu comecei a jogar Battlefield 3, e foi mais umas 200 horas mais ou menos também. Final de 2013 foi quando eu comecei a migrar dos consoles pro computador, e como eu já tava nessa vibe de jogos competitivos, um que eu resolvi experimentar foi o LoL. Pra quê, né? Esse aí foi um pouco mais de 1.200 horas. Meados de 2014 eu também joguei um pouco de Smite, por volta de umas 100 horas. Fim de 2015 eu já tava enchendo o saco de MOBA e resolvi experimentar o CSGO, pra voltar pras raízes do FPS, que eu sempre curti bastante. Nele foi mais ou menos umas 600 horas. Durante essa mesma época do CS eu também jogava Overwatch, e nele foi mais umas 200 horas. Por último eu joguei um pouquinho de Dead by Daylight competitivamente, por umas 60 horas. Somando essa brincadeira toda dá um total de 2.560 horas gastas em jogos competitivos. Tem pessoas que têm muito mais que isso, claro, mas o importante é que eu tenho uma experiência. E por ter passado por diversas comunidades de jogos diferentes, eu consigo enxergar semelhanças entre elas, características que são reflexo do gênero competitivo como um todo. A semelhança mais notável entre todos os jogos é uma que muitas pessoas vão se identificar. Eu parei de jogar quando eu estressei demais. Durante todo esse tempo eu pensava sobre os jogos competitivos de uma maneira geral. Eu sempre me perguntava, os jogos competitivos são bons ou não? Se eu sempre me estresso jogando, vale a pena continuar jogando? Para chegar na resposta dessa pergunta, a gente tem que pensar em três coisas. Primeiro, qual o propósito dos videogames? Segundo, qual o propósito da competição? E finalmente, se esses dois propósitos se encaixam de maneira lógica. Então, qual o propósito dos videogames? Bom, inicialmente é se divertir, até porque videogames surgiram como uma forma de entretenimento, algo relacionado a lazer e tempo livre, esquecendo os jogos competitivos por um momento. Quando você liga o videogame, você pensa em jogar algo para relaxar, para esquecer os problemas da escola, da faculdade, do trabalho. Você quer entrar em um outro mundo, um lugar que vai te trazer uma experiência fora da realidade. Ele pode ser um jogo co-op, para se divertir com seus amigos, pode ser uma experiência single player, às vezes você quer jogar um jogo mais infantil, para distrair a mente e rir. Às vezes você quer um jogo que é uma obra de arte, com uma história fantástica e universo imersivo, algo que vai te marcar pra sempre. Os videogames sempre estão relacionados ao sentimento de lazer, diversão e felicidade, coisas que você não faria por obrigação, mas sim por vontade. E qual o propósito da competição? Simples, né? Vencer. Você compete pra vencer, pra ganhar algo. A competitividade é um comportamento natural das pessoas. É o que faz a gente buscar, se dedicar e evoluir. Tudo na vida tem um grau de competitividade, então é de se esperar que várias pessoas desenvolvam um comportamento competitivo para várias coisas. A competição é algo associado ao esforço e dedicação, algo que exige disciplina e energia. Seguindo nossa linha de raciocínio, a gente se pergunta: essas duas coisas se encaixam? A resposta é, como tudo na vida, depende. Depende de vários fatores, mas principalmente de como você consegue equilibrar os aspectos da competição e da diversão, porque a princípio eles são antagônicos. Se você se diverte demais, dificilmente você vai conseguir jogar em um nível alto competitivamente, porque para isso você precisa de dedicação e seriedade. Se você se esforçar e levar a sério demais para jogar em um nível alto, dificilmente vai ter momentos divertidos. Se você joga jogos competitivos, muito provavelmente já passou por momentos de estresse e raiva, que são sentimentos comuns relacionados à competição. É natural ter sentimentos negativos ao perder em um jogo que você se dedica tanto. Da mesma forma, é natural ter sentimentos positivos quando ganha. A grande maioria dos jogos competitivos são online, e claro, em um jogo onde alguém ganha, alguém perde, levando em consideração esses sentimentos opostos de cada um dos lados, onde um se sente superior e vitorioso e o outro se sente inferior e derrotado, é natural a existência de conflito. Nessa situação onde os que ganharam tentam diminuir os adversários e os perdedores tentam culpar os próprios companheiros pela derrota, a gente cria aquilo que todo mundo conhece como comunidade tóxica, que infelizmente existe em todo jogo competitivo. Mas seria possível mesmo ter um jogo competitivo sem uma comunidade tóxica? O próprio ato de competir significa buscar ser melhor que algo, e nesse caso, por ser um jogo online, melhor que os outros jogadores. É impossível algo ter essa proposta e não incentivar o crescimento do ego das pessoas, ainda mais no anonimato do jogo, onde qualquer um fala o que quiser sem preocupar com nada. Mas mesmo que você não seja um player tóxico, que não usa o chat de nenhuma maneira, você ainda fica nervoso quando perde sua ranqueada, quando tá prestes a sair do gold no LoL, e perde a cabeça quando cai de xerife pra cá cruzada no CS. Quem se envolve com as disputas de ego entre as pessoas acabam intensificando esses sentimentos negativos, mas mesmo quem não faz isso ainda tem experiências parecidas. Os sentimentos negativos sempre estão atrelados à experiência do jogo competitivo, pelo simples fato de que competir exige de você sua dedicação, e no caso da derrota gera um sentimento de insegurança e decepção.
Mas até agora a gente só pensou sobre as coisas negativas da competição. E as coisas positivas? Além da sensação de evolução e massagem do ego, o que mais o jogo competitivo poderia trazer de positivo? Como eu disse, o propósito da competição é vencer. E no caso dos jogos, a sensação de conquista é algo que vem não só com as vitórias nas partidas, mas sim com o elo /rank /patente que vai subindo aos poucos. O objetivo de todo mundo é sempre o global, o challenger, o grão-mestre, o rank mais alto. Mas quanto mais alto você vai, mais você precisa se dedicar, mais a sério tem que levar e mais disciplina tem que ter, assim como qualquer outro esporte ou estudo. E no fim das contas, vale a pena esse tanto de dedicação para alcançar isso? A resposta para essa pergunta é o que vai dizer se vale a pena jogar um jogo competitivamente ou não. Existem pessoas que dedicam toda a carreira profissional para se tornarem jogadores profissionais. Pessoas que vivem o jogo. O objetivo deles é treinar, dedicar para se tornar os melhores. E eles ganham a vida com isso. Por que existem jogadores casuais que se dedicam tanto quanto mesmo sem ter uma carreira como eles? Cada um tem sua própria balança para medir o que vale a pena e o que não vale. Mas ao meu ver, esse nível de estresse, raiva e dedicação absurda que muitas pessoas passam só seria lógico se fosse um jogador profissional ou um amador que quer se profissionalizar. A partir do momento que você assume ser um jogador casual, sem nenhuma intenção profissional, o propósito do videogame é lazer, é se divertir. Mas isso vai contra os princípios da competição, onde seu objetivo não é se divertir, e sim vencer, que exige de você uma dedicação e uma seriedade muito maior. Isso quer dizer que os jogos competitivos são contraditórios nessa proposta? Não necessariamente. Existe uma diferença entre jogar um jogo competitivo e jogar um jogo de forma competitiva. Se você joga competitivamente, isso significa que você leva a sério e se dedica para alcançar aqueles ranks altos. Fazendo isso, dificilmente você vai ter uma experiência verdadeiramente divertida. Mas você não precisa jogar o jogo competitivo dessa forma. O grande segredo para aproveitar os jogos competitivos é justamente equilibrar a balança da diversão e seriedade. Você não precisa acabar com o jogo das pessoas desconhecidas que levam a sério, mas você também não precisa se dedicar tanto ao ponto de estressar e passar raiva jogando um videogame. Afinal, o propósito do videogame é te divertir. A gente já passa por muita competição na vida. A gente compete nos estudos, no emprego, na vida social. Por que transformar o videogame em mais uma fonte de estresse se ele pode trazer tantas experiências fantásticas com tantos jogos incríveis? Você pode se dedicar de maneira tão intensa em fazer uma transformação do seu corpo, uma transformação da sua mente, uma transformação das suas habilidades, coisas que provavelmente vão te trazer mais benefícios do que um rank alto em um jogo. Eu respeito bastante as pessoas que se dedicam tanto para dominar totalmente as mecânicas de um jogo e se tornarem excelentes, mesmo que não sejam profissionais. Mas na minha opinião, se esforçar tanto assim sem ter uma carreira no cenário competitivo, não só vai te prejudicar emocionalmente, como também vai limitar muito suas experiências. Desde que eu parei de jogar jogos competitivos, eu me senti muito mais produtivo para fazer música, eu consegui jogar muitos outros jogos fantásticos que eu não teria tempo se eu tivesse caçando aquele global até hoje. Mas como eu disse, cada um tem a sua própria balança e cada um dá o próprio valor para cada coisa. Mas todos que jogam deveriam refletir um pouco sobre os jogos competitivos. Talvez você veja que é melhor largar essas coisas para cuidar um pouco da sua sanidade mental, ou talvez isso faça você ganhar mais determinação ainda para chegar no topo. Se for o primeiro caso, saiba que a sua experiência com videogames provavelmente vai melhorar bastante. Se for o segundo caso, eu te desejo muita sorte. Os jogos competitivos são uma experiência única. Eles despertam sentimentos que outros jogos não despertariam normalmente. No começo eu sempre me divertia bastante à medida que eu ia ficando melhor, mas infelizmente a minha competitividade continuava crescendo e minha balança desequilibrava, fazendo tudo ficar mais desgastante do que divertido. No fim das contas, a minha dica é: joga um party game com seus amigos. É muito mais divertido que ficar reclamando do seu amigo que fidou aquele jackstop. Então é isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que é tudo a minha opinião, todo mundo tem o direito de pensar diferente. Inclusive, se você quiser colocar a sua opinião nos comentários, sinta-se à vontade. Afinal de contas, a gente tá aqui só pra trocar ideia. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, eu faço vídeo de música e de videogame, e ativa o sininho da notificação pra receber tudo que eu tô fazendo. Deixa o like nesse vídeo, compartilha com seus amigos, isso vai me ajudar bastante. Beleza? Valeu, até a próxima.